O que é que dá para esperar agora, desses 2 anos, de agora, Bruno Becker e Malta, Ato Gildo? Veja, vocês podem atacar outros pontos, até porque a pergunta é muito ampla, né? Mas eu vou atacar um ponto preocupante, tá? Essa candidatura, essa eleição de Becker, né, por mais de 2 anos, como perspectiva, tá? Para os próximos 2 anos, mas principalmente para o ano que vem. Tirando muito das declarações, né, das entrevistas, como eu disse, que Becker vem dando dia sim, dia não. Falas também do próprio Hélio dos Anjos, né, que deu algumas entrevistas após o acesso. Dá para perceber que Becker está tentando montar um planejamento audacioso para o ano que vem. Só que essa palavra audaciosa, eu acho que ela pode ter duas formas de olhar isso. Uma forma do copo meio cheio e uma forma do copo meio vazio. Vamos lá. Qual seria a parte boa de você ser audacioso? Eu acho que um presidente tem que ser um pouco audacioso, sim. Ainda mais um presidente de um clube como o Náutico. O Náutico não nada em rios de dinheiro. O Náutico não tem vida fácil. Como o próprio. Agorinha estava dizendo que queria gastar 10 mil. 10 mil pode gastar, pelo amor de Deus. Já mudou. Eu tenho uma agonia a economias em dinheiro pouco. Meu problema é com dinheiro muito. Com dinheiro pouco, pode gastar. E é como o próprio Pablo Vittório uma vez disse, administrar o Náutico não é fácil. Palavras do nosso querido Pablo Vittório. Pablo Vittório é um bom frasista, tá? Eu acho que a gente vai passar um bom tempo ainda citando o Pablo Vittório. É um grande personagem. Então, se administrar, Chapo, o Náutico não é fácil, significa que você tem que andar no fio da navalha o tempo todo. E é algo que a gente cobra. Se você olhar direitinho aqui, o Timbucast é um ponto de cobrança, tentando ecoar a voz do torcedor. Mas o que é que a gente cobra no final das contas? Será que a gente é tão superficial ao ponto de cobrar vitórias por vitórias? O Náutico não pode perder. A gente quer que o Náutico sempre vença. O Náutico tem que formar um time melhor. Mas por qual motivo? Porque é insuficiente ou porque tem como você almejar um investimento maior no time? Eu acho que é por aí. Eu acho que a cobrança da gente vem muito de tentar ir no limite da sua capacidade. Se o Náutico hoje tem 1 milhão de folha, talvez 1.200.000 a gente consiga o objetivo, então a gente vai cobrar que seja de 1.200.000, que seja aqueles 200 mil a mais. Se não tem, tenta correr atrás, tenta conseguir parceiros novos, patrocínio, consegue trazer novos contratos para o clube, ou, em última instância, tenta juntar aí tanto Alvirrubos abastado que tem, é algo que sempre se recorre. Então, você ir no limite é algo que um presidente do Náutico ele precisa ter em mente. Eu acho que o ano de 2024 de Becker não tinha muito essa pegada de tentar ir no limite. Quem não lembra de após a montagem ali inicial daquele time, das brigas que tiveram entre os diretores, né, do Adam Henriques dizendo que o Náutico precisava se livrar de alguns jogadores, precisava fazer um investimento de mais de 400 mil na folha, era algo nessas cifras. E houve até uma reação negativa de Becker, achando que não era por aí. E depois, pelo que a gente viu em 2025, parece que Eduardo Henrique não estava tão errado, né? O Náutico tinha que ser um pouco mais ambicioso, sim. Mesmo que as contas lá, na ponta do lápis, demonstre outra coisa. Demonstre que talvez esse dinheiro não apareça para poder honrar. Tanto é que o Náutico chegou no limite esse ano. Assim que o Náutico subiu, começou a atrasar. O Náutico conseguiu segurar o pagamento em dia, ou em dia entenda o acordo que fez ali com os jogadores, né? Que sempre tinha um atraso ali de 10 dias, mas através de um acordo sempre estava cumprindo o que era acordado com o elenco. Então, essa questão de ir no limite é algo que a gente deseja. Talvez até inconscientemente. A gente acredita que o presidente tem que ir no limite. Então, isso é algo positivo. Ao mesmo tempo, que
pode virar algo negativo se a lacuna de verba que esteja faltando para você conseguir cumprir aquele ano seja muito grande. E quando o Becker fala que a folha vai ser 2,5 milhões, e ele falou também que é 2,5 milhões fora a comissão técnica. Então, vamos botar mais 400 conto aqui de toda a comissão técnica, dá 2,9 milhões. Vamos arredondar aqui para 3, só para poder ajudar no nosso cálculo, apesar de que 100 mil é uma diferença grande, né? Mas vamos botar 3. Multiplicando por 13, já dá perto de 40 milhões. Veja, eu não consigo enxergar o Náutico tendo receitas em 2026, receitas recorrentes, tá? Não estou falando aqui de dinheiro da Liga, que chegue para 40 milhões. E olha que a conta não é só esses 40 milhões. 40 milhões é o campo, é os jogadores e é a comissão técnica. Ainda tem que colocar nessas contas o administrativo, tem que colocar o custo do clube, né? O clube tem um custo, né? Por que Pablo Vittório falava tanto da quadra? Uma hora aquela quadra vai ter que ser consertada, né? Vai ter que ajeitar aquilo ali. E dizem que custa uns 500 mil reais. Então, veja, do jeito que aparece a quadra, amanhã aparece a piscina, amanhã aparece outra coisa, o clube tem um custo. Então, se você olhar as receitas do Náutico, eu não consigo ver como é que ele vai conseguir honrar esses custos que o clube está projetando fazer em 2026. Então, essa é a parte preocupante. Essa é a parte do copo meio vazio desse projeto que eu estou aqui definindo como audacioso. Esse, para mim, é o X da questão, Renato. Como é que Becker vai conseguir correr atrás desse dinheiro que falta para poder cobrir esse ano de 2026 que ele pretende colocar no Náutico? Tem duas alternativas. O básico aí é duas alternativas. Uma, ele vai atrás de novas receitas, novos contratos, novos parceiros. E a segunda é que ele esteja contando com algum dinheiro da Liga. Que aí vai ser o nosso próximo assunto. E aí tem um ponto, Chapo, que vem junto para essa nova gestão de Becker que chama-se RJ também. Ainda vem uma tal de RJ para pagar junto. Olha, o Náutico vai ter um acréscimo. A RJ está com alguns pagamentos já enviesados, né? Que é o lance da Arena, né? A RJ nem vai influenciar tanto, Chapo, porque a RJ ela tá atrelada ao dinheiro da Arena, sabe? É isso que eu tô falando. Então a RJ com a Arena. O Náutico depois vai ter que ter uma discussão sobre a tributária. Essa sim está em aberto, o Náutico nem sabe como é que vai pagar isso. Você consegue parcelar, sei lá, em 100 meses, 150 meses, não sei. Mas é algo que o Náutico vai ter que resolver depois. Mas a RJ, o dinheiro da Arena saindo, resolve-se a RJ. A não ser que dê uma bronca muito grande, esse dinheiro não saia e o juiz da RJ queira executar a dívida em cima do Náutico. Aí o Náutico está ferrado. Mas não vamos trabalhar com isso. Vamos deixar a RJ de lado, porque eu acho que ela está bem equacionada com a questão do dinheiro da Arena. Então fala de uma maneira geral, Chapo, sobre tua perspectiva desses próximos 2 anos. Olha, eu vi que Becker tem uma característica que outros presidentes não tinham, que é criar novos erros. Eu percebo que Becker não se mantém muito no mesmo erro, o que para mim é um ponto positivo. E ele parece ter aprendido algumas lições, assim. Uma delas foi ele entrou na pilha do estamos contra ídolos paulistas no futebol. Parece que ele não acredita mais nisso de Ambrogini, Giovannone, ele quer distância disso, tanto que o futebol está praticamente entregue à família dos Anjos, né? E ele parece também que não acredita mais no tal do... Como é o nome que Edno usava? Austeridade? Austeridade. Parece que Becker está numa fase mais assim, às vezes precisamos pegar uns dinheirinhos do Matheus ali e investir em alguma coisa. Não dá para... Precisa pedalar. Precisa dar umas pedaladinhas, assim. É o famoso, senão o Brasil não anda, entendeu?
Precisa fazer. Porque precisa dar uma jogadinha. Aquecer a economia. Parece que ele está muito nessa. E Atos tinha um papo que ele falava antigamente que era. Existem dois tipos de presidente, né? E os dois são importantes em determinados momentos. Um é o austero, que Ronaldo foi no Cruzeiro, né? E o outro é o que enfia o pé, que é o Pedrinho agora. Tudo bem que o Pedrinho faz com o dinheiro dele, né? Então, ajuda. Mas são dois modelos de presidente que o clube precisa ter. Acho que houve o tempo da austeridade, Becker percebeu isso, meio que aos trancos e barrancos, e agora ele já não é mais o Becker de austeridade. Acho que a gente vai ver uma gestão, principalmente nesse primeiro ano, bem diferente nesse sentido. Assim. A gente não vai. A primeira coisa seja lá quem vier para ser gestor de futebol do Náutico, vai vir para gerir, assim, para ser tarefeiro. Pelo menos enquanto a dinastia dos anjos continuar. E na parte de contenção de despesas, eu também vejo que o Náutico vai trabalhar com a matemática um pouco menos rígida. Vai ser um pouco mais flexível em alguns aspectos. Becker demonstrou isso, né? Com o passar dos anos, com o passar dos meses, né? Ele começou muito austero, muito Betão, cursos da CBF, Betão, Ambrogini, não sei o quê. Agora ele já não é mais isso. Agora ele é dos Anjos e se precisar gastar um dinheiro que estava programado para outra coisa, a gente gasta. E aí, João? Não, assim, só pelas pautas aí que já foi falado, RJ, Liga, dívida fiscal, é um biênio que vai ter assuntos, pautas estruturantes, como dizem no nobre Conselho Deliberativo Alvirrubra. Vai ser um biênio de muitas pautas como essa, mas também acho que vai ser um biênio, Renato, que dá para você esperar crescimento de clube, sabe? Eu acho que quando a gente entrava no ano na Série C, era meio que tudo parado, a gente precisa subir. Meu Deus do céu, acaba esse ano, eu não aguento mais ver jogos na Série C. E era meio que uma dinâmica de pressa para que acabasse logo tudo e o que fosse possível para fazer para o clube subir, você fazia e não importava muito outras coisas. Então, estrutura é um assunto que não dá para se falar muito. Algumas pautas de clube administrativo, do que o clube gera assim, no administrativo, você não consegue nem ter força assim, para discutir muito. E o que eu espero é que isso seja discutido nesse próximo biênio com a gente na Série B, com perspectiva, talvez, sei lá, eu não consigo tirar da minha cabeça a possibilidade de subir. Eu trabalho, obviamente, com ela numa caixinha separada do otimismo e da esperança, mas ela está sempre aqui. Então, eu acho que dá para você ter uma perspectiva muito melhor e dá para você conversar sobre temas que são importantes. Assim, um Náutico forte no administrativo. Pô, o Náutico sendo gerido de uma forma que o Náutico precisa de um profissional de mercado. E um cara que trabalha numa empresa grande, ele olha para o Náutico como uma... Porra, vou trabalhar lá no Náutico, cara. E não, às vezes, com medo de passar sufoco com salário atrasado, com vários problemas. Um Náutico competitivo em várias áreas, sabe? Então, eu espero que seja um biênio aí de crescimento. E eu acho que vai ser desafio pra caramba pro executivo, e eu acho que nas falas de Becker ele consegue passar que ele está ligado sobre isso, sabe? Ele consegue demonstrar que, realmente esse próximo biênio aqui a gente vai ter que definir coisas que vão ser extremamente importantes para o Náutico, sei lá, dos próximos 20 anos. E eu estou muito curioso para ver como é que vai ser esse campeonato brasileiro com equipes que já torraram dinheiro da liga, equipes que estão negociando, equipes que economizaram mais. Isso vai ser um ponto... um detalhe a mais nesse campeonato brasileiro quando ele começar.